Eu ficava puto porque meus pais não tinham me colocado na aula de violão desde os 2 meses de idade. Eu falei, nossa, imagina se eu tivesse tocado desde pequenininho, entrar numa escola de música boa. Eu comecei relativamente tarde, com 12, 13 anos, a fazer aula com uns lugares ruins, com professores horríveis, que ensinavam coisas erradas. E aí, o primeiro lugar legal que eu entrei foi no Projeto Guri, depois na MESP, né, que aí começou a ser um negócio sério. Mas antes, teve um cara que me ensinou que se você fizesse um bend pra cima, a nota ficava mais aguda. Se fizesse um bend pra baixo, a nota era mais grave, velho. Tipo assim... E eu não conseguia nem perceber se estava certo ou não. Porque imagina, uma criança, o professor falou, tipo, nossa, tá certo, né? E eu achava meio estranho, mas eu acreditava. E eu acho que o meu processo foi muito assim, né? Tem muitos músicos que nascem em família de músicos e tem uma facilidade pra música extraordinária. E com 18 anos já tocam tudo, já ouvem tudo, já tiram música de ouvido, principalmente na percepção, né? Quando a gente pensa em memorização de músicas, em identificação de acordes, é uma facilidade muito maior que pessoas que aprenderam música desde muito cedo têm. E eu acho que a maneira de, talvez, lidar com isso através do trabalho. Pra mim, assim, eu tenho certeza que não existe o chip que eu vou ter que colocar na cabeça pra tocar melhor violão ou desenvolver percepção, fazer qualquer coisa, né? Tenho certeza que não existe a bala do violão, a vacina do violão. Tipo, só tem um jeito, né, de aprender. Porque acho que o legal é o processo. No caso de línguas, é muito hobby, assim. Tipo, acho que tudo meio que eu faço tem a ver com profissão e tal. Mas acho que línguas, apesar de me ajudar indiretamente, profissionalmente, é muito mais um hobby pra mim. É muito mais uma coisa que eu curto fazer. E se eu não me beneficiasse em nada profissionalmente, eu ainda faria com prazer. E dedicaria meu tempo a isso, porque é uma coisa que eu acho fascinante, assim, eu tava falando. E, tipo, essa semana aprendi 2 palavras em italiano que eu amei, assim. Que é olhar, né? Que é guardare, que é muito bonito, poeticamente. E suonare, que, tipo, quando você fala que vai soar em conjunto, né? Tipo, soar... você não toca para, você soa em, né? Então é uma relação muito diferente, muito poética. E eu acho que esse processo assim, de descoberta tem sido muito fascinante. Só que eu fiquei muito frustrado durante uma boa parte da minha vida. Eu achava que as pessoas tinham muita vantagem e principalmente porque existe uma ideia um pouco competitiva, né? De talvez querer ser, sei lá, ocupar uma posição sei lá, o que significa na sua vida ser fluente em japonês? Talvez seja uma questão perguntar isso, né? Pra quem você quer ser fluente em japonês? É porque você se sentiria bem por poder se comunicar, ou talvez porque isso represente algo em termos de valores pra alguém que você gostaria de agradar, ou porque você... Enfim, acho que é uma questão complexa, não tô tentando jogar um monte de suposições na sua cabeça. Tô falando que, pra mim, no meu processo, tinha a ver com uma incapacidade de... lidar com o fato de que existiam pessoas que sempre seriam melhores que eu na música, que é algo que eu decidi fazer da vida, né? Eu falei, não, eu quero fazer isso e a minha vida inteira vai ser dedicada a isso, e ainda assim eu tinha que lidar com o fato que a pessoa que teve uma infância diferente, fazendo as mesmas coisas que eu, alcançaria musicalmente lugares muito mais elevados. E a minha maneira de lidar com isso, ao longo do tempo, foi entender que na arte, mas a gente pode pensar em tudo, né? A individualidade e a assinatura e o caminho percorrido é muito mais bonito se ele for original, e acho que ser único e singular e genuíno em relação àquilo que eu queria ser como artista e como ser humano era muito mais interessante no fundo do que tentar ser melhor em termos de proficiência, ter mais técnica, ter um ouvido melhor. Então a minha maneira de olhar para isso hoje é meio pensando em ser o melhor artista que eu posso ser de acordo com os valores que eu tenho. Então eu não quero ser um músico hiper técnico que ganha competições de violão clássico e faz só isso da vida, entendeu? É uma coisa que eu entendi em certo momento da minha vida. Inclusive me foi proposto esse destino. Eu contei uma vez numa live, não sei quem tava, que um professor que pra mim era uma referência me chamou pra uma sala de aula e falou, quero falar com você. E falou, Arthur, eu acho que você deveria dedicar os próximos 10 anos da sua vida ao violão clássico. Abandonar tudo de música brasileira e me dedicar a ganhar competições internacionais de violão clássico. Que ele falou, acho que você tem muita facilidade técnica e acho que se você conseguir isso, vai ser um caminho muito garantido na sua vida. Se você ganhar uma das grandes competições, o Tarrega, o GFA, de violão clássico, você vai acabar tendo sua vida garantida.
né? Você vai conseguir bolsas onde você quiser estudar até o final da pós, você vai conseguir morar em qualquer país bancado por bolsa, você vai conseguir patrocínio de cordas, patrocínio de inúmeras marcas, vai conseguir dar um concerto de violão clássico e ser remunerado com $10.000, brincando, e eu acho que você poderia seguir esse caminho, né? E aí eu pensei seriamente, tipo, se eu deveria ou não fazer isso. E acabei optando por não, porque acho que isso não estaria em consonância com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu amo, sobretudo. E acho que a música, sem esse amor, né, sem esse prazer de estar ali fazendo o que você realmente entrega a sua alma, perde todo o tesão. Tipo, se fosse pela grana, acho que tem caminhos muito mais lucrativos, né, do que a música. Então, eu já não teria optado, se essa fosse a minha prioridade, pela música. Então, já que eu optei pela música, por que não mergulhar de cabeça naquilo que eu realmente tenho convicção em fazer? E é claro que é um caso muito pessoal, mas eu acho que geralmente essas insatisfações vêm de questões mais profundas. Então, não vou sugerir uma interpretação, seria imprudente e talvez um pouco rude da minha parte, mas eu acho que se você procurasse ser a arqueóloga da própria alma para entender o que é isso, talvez fosse um processo de descoberta legal.